Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está chegando. Vamos iniciar a nossa live. Mais uma live, né? Mais uma live de quarta-feira. E enquanto vocês chegam aí, nós vamos fazendo a nossa oração de abertura e vamos nos canalizando com a casa, com os mentores de luz, deixando tudo bem harmonizado, bem equilibrado. Vamos nos organizando, respirando melhor, mais profundamente, para que os mentores de luz responsáveis por esta live possam fazer uma limpeza nos nossos corpos, retirando todas as negatividades, as energias de vibração inferior, mesmo que as criadas por nós, que tudo seja limpo e harmonizado neste momento, que a luz divina, a luz da nossa casa, a luz de luz, possa imantar tudo em nós, nos nossos lares, nos nossos familiares, nos nossos queridos e nas casas deles. Que nós tenhamos, neste momento, muito foco para gerar muita energia de amor, de paz e de luz, que possam atingir todas as pessoas que estiverem precisando ou orando por ajuda neste momento. Tá aberta então a nossa live, vamos lá. Um tema, estamos falando de honrar pai e mãe. E a parte que cai para mim então, né, é aquela pergunta que fazem para Jesus e que dá tanta polêmica até hoje, né? O Evangelho pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Na hora que eles chamam Jesus lá e dizem: a tua mãe e teus irmãos estão aqui, Jesus. E ele pergunta: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a gente fica horas e horas tentando explicar como é que Jesus disse isso, por que Jesus teria dito isso, se era um ser de luz, papapá. Eu ouso dizer, tá, queridos, que essa é uma das passagens onde claramente a gente vê o processo reencarnatório, porque naquela época se acreditava em reencarnação. E eu vejo claramente isso, sabe? Quem é minha mãe e meus irmãos? Porque naquele momento Jesus tinha Maria de mãe. Mas quantas outras mães, quantas mães a gente tem? Nessas várias vidas que a gente teve, quantas mães, quantos irmãos, quantos familiares? Cada vez que a gente reencarna, que a gente vem para uma nova experiência nessa vida, a gente troca de família, alguns vêm, né, juntos, mas muitos trocam. E a gente vai aprendendo a conviver e a gente vai aumentando a nossa família espiritual. Mas é isso, né? Quem era naquele momento para Jesus? Os irmãos dele, né? Todos os que estavam ali ouvindo as palavras que ele estava falando em nome de Deus. Então, é isso. Né? Eu acho que a gente nem precisa ficar muito nesse tema, assim, porque a explicação é essa. Naquele momento, todos eram irmãos, estavam todos ouvindo a palavra de Deus, o Criador deste universo, o Pai de todos nós, né? Mas o outro tema que a gente tem para falar de hoje é ingratidão dos filhos e laços de família. E aí esse tema, que eu brinco que é o terror dos palestrantes, né? Porque é um dos temas mais curtos e um dos mais difíceis do Evangelho. Um tema muito antigo,
Eu ouso acreditar que na primeira família que existiu já teve uma ingratidãozinha. E isso continua bem moderno e bem atual, né? Ingratidão dos filhos e laços de família. Vamos só dar um início, então, né? Vamos nos lembrar lá que quando a gente quer reencarnar, o que a gente estuda no Espiritismo? Que para reencarnar, para que se cumpra o nosso plano existencial, nós entramos na maior fila de que já se ouviu a história, né? Uma fila imensa. A fila reencarnatória é imensa, conforme todos os livros espíritas comentam, principalmente os do André Luiz, né? E a gente fica naquela fila feliz da vida, né? Pronto para uma nova vida, com o nosso plano reencarnatório, e a gente quer muito que os nossos planos se cumpram. E que os pais que nós escolhemos, e muitas vezes tivemos que ter várias conversas, né? Pedimos mesmo para eles nos receberem, que eles aceitem. E os nossos pais nos aceitaram. Tanto que nós estamos aqui hoje, vivos, assistindo uma live, né? Todos juntos, nós nos conhecemos, nós somos a mesma turma. Estamos vivendo mais uma experiência humana, aprendendo, trocando, ensinando, né? Cumprindo os nossos planos, reparando o que a gente precisa. E aí a gente vê a ingratidão dos filhos como um título muito dolorido, um tema muito sofrido. Um tema que na história da humanidade se repete, e tantos filósofos, como todos os terapeutas, como todas as religiões, sempre colocam, né, quando estão falando ao público, que isso é uma coisa importantíssima para nós nos curarmos das nossas doenças. Porque quando a gente está sentindo, quando a gente está vivendo isso, a gente está adoecido, a gente está com uma nuvem muito difícil no nosso coração, no nosso entendimento. Porque nós não estamos enxergando o que está na nossa frente, né? Que pode ser revolta, tristeza, injustiça, que a gente pense o que for, mas com os seres, né? E normalmente é com a mãe, né? Mas enfim, vamos falar de pais e mães que nos trouxeram para essa vida e estamos tão lúcidos que a gente consegue reclamar de tudo, né? Mas é dado por todos os que estudam, por todos os que têm algum poder de falar ao público, que a única forma de nós nos curarmos das nossas feridas, das nossas doenças físicas e mentais, é quando a gente perdoa os nossos pais. A gente não precisa amar, a gente não precisa entender, é perdoar. Perdoar os nossos pais por tudo que a gente acha que eles não fizeram ou não estão fazendo. Porque com isso, o que a gente faz na verdade? A gente consegue liberar essa energia terrível que está nos prendendo numa gaiola energética da qual a gente não consegue sair. E só saindo que a gente consegue se curar de verdade e enxergar esse mundo como ele é. E eu queria propor que hoje, sabe, até eu não sei se a gente vai conseguir responder pergunta, né, porque esse tema é bem comprido, mas se não der, né, a semana que vem é perguntas e respostas e a gente responde todas, prometo. Mas
eu queria propor para vocês que a gente falasse esse tema de um outro jeito. Porque é um tema muito sofrido. Ele traz dor, ele traz sofrimento. Tem gente que né, verte lágrimas quando ouve falar, porque se lembra, de ingratidão dos filhos. E eu queria trazer isso de uma outra forma. Eu queria, por exemplo, e antes disso, lembrem sempre aquilo que a gente pede, tá? E hoje é muito importante que vocês possam compartilhar essa live com todos aqueles que vocês conhecem que já passaram ou estão passando por isso. Mas que os jovens, que os filhos de vocês, que os sobrinhos, que os netos, possam também entrar em contato com este tema. Porque a gente vai falar, né, de um tema que cura, que transforma a nossa vida para melhor, para uma vida plena. E como é que a gente podia começar isso? Eu acho que com as lembranças, sabe? Não a lembrança lá daquela fila imensa, onde a gente recebeu o sim dos nossos pais e a gente podia reencarnar, que foi uma alegria imensa. Mas a alegria dessa vida, sabe? Quando a gente se lembra da nossa escola, dos nossos aniversários, dos passeios, dos colos, da historinha antes de dormir, da oração antes de dormir, da comida gostosa, sei lá, da ida à pracinha, sabe? De fazer um bolo, de arrumar né? De lavar o carro junto com os pais. Cada momento desses, quando a gente se lembra disso, alguma coisa no nosso coração se mexe, o nosso coração se ilumina, porque tem uma lembrança ali que é puro amor. Por menos que os nossos pais tivessem condições para nos cuidar, para nos dar coisas, né? Até para fazer a tal da festa de aniversário que eu citei aqui. Tudo era com muito cuidado, com muito carinho. E mesmo aqueles pais, sabe, que não conseguiam cuidar tanto assim, que não conseguiam demonstrar tanto assim, eles estavam ali, sabe? Nós tínhamos um porto seguro. A gente sabia que tinha um ser ali. Mas a maioria de nós teve pais, sim, que não estavam só ali. Eles estavam torcendo, eles estavam mentalizando as nossas vitórias, as nossas conquistas. Eles ficavam vibrando por cada novidade, por cada... É novidade mesmo, né? Por cada nova surpresa que a gente vivenciava, porque a vida é uma grande surpresa todos os dias. Imagina para quem está crescendo, né? Porque a gente chega nesse mundo como um desconhecido. A gente chega como se a gente estivesse em outro planeta. A gente não sabe nada. E é aquela mão, né, que vai nos levando pela mão. É aquele colo que vai nos mostrando as coisas, que nos alivia dos nossos sustos, dos nossos medos. Se a gente conseguir se lembrar disso, alguma coisa em nós vai se mexer. Por mais que nessa hora a gente lembre, mas hoje a minha mãe não é assim, hoje meu pai não faz isso. Sabe? Traz de volta a lembrança, sabe? Porque se não fosse essa lembrança, se não fosse esses pais, hoje a gente não estava nem reclamando, queridos. Então, a gratidão, não precisa agradecer, né? Mas assim, trazer sempre que vier uma parte ruim, uma parte negativa, a gente tem falado isso em várias palestras, né? Ama teu próximo como a ti mesmo foi a primeira. Quem é o nosso pai, a nossa mãe? São os nossos próximos, mais próximos. Então, além de estar, né, neste mandamento, que é honrar pai e mãe,
Está no primeiro mandamento. Nossos pais são os nossos próximos, mais próximos. Tão próximos ali, né? Muito próximos. E nos deram a vida. A vida. A gente está aqui, vivo, quando muitos espíritos continuam naquela fila, tá? E aí eu queria dizer também para os pais, sabe? Para os meus queridos pais e para as minhas queridas mães, que normalmente a ingratidão dos filhos é com as mães, né? Mas enfim, pais e mães que estejam assistindo aqui, né? Que a gente, onde é que eu quero chegar, na verdade? A gente não tem filhos, queridos, para receber a gratidão deles. Quando a gente ouviu lá o pedido deles, né? E a gente não estava nem consciente disso. E a gente ouviu aquela voz: pai, mãe, me aceita, eu preciso vir para essa vida. E a gente ouviu aquilo. E a gente pensou: não, vamos tentar. Aí eles fizeram, sabe? Fizeram as contas, sabiam quanto é que ia custar o colégio, a saúde, tudo, né? Mas corajosamente resolveram: vamos ter um filho. Decidiram. Para alguns não é tão consciente assim, né? Mas acontece aquele planejamento e a gente engravida e passa aqueles 9 meses planejando, cuidando já, desde o início, vivenciando, tudo muda, né? A gente fica iluminado, a gente fica mais bonita, porque já tem aquele contato, né? E a verdade é que essa é a grande razão. Nenhuma mãe, nenhum pai resolve ter um filho para que assim que ele comece a falar, ele diga: obrigada, mamãe, obrigado, papai. Nunca passa isso pela cabeça dos pais. O que a gente faz é, no maior ato de amor que existe, que é a relação amorosa entre um pai e uma mãe, um casal, né? Naquele momento de amor, a gente traz um ser ao mundo e a gente realiza o maior amor do mundo, que é trazer um ser de luz, um novo foco de luz para este planeta. É isso que a gente faz quando a gente traz um ser novo para a vida. Só que no momento que ele nasce, ele é imediatamente acolhido nos nossos braços e eles nos olham. E quando eles nos olham, a gente sabe que ali vai ter uma grande história de amor. E aquilo passa, aquilo vai vivendo, aquilo vai crescendo. Nós vamos mostrando o mundo para eles. Nós vamos vivenciando cada momento deles, até que eles aprendem a voar e voam, né? Mas nunca a gente queria essa gratidão expressa, não é isso. Claro que a gente quer a convivência, claro que a gente quer um telefonema, claro que a gente quer, né, um carinho, sim, claro que sim. Mas a maior tristeza de um pai e de uma mãe, e eu vou falar mais das mães agora, porque é o que está no Evangelho, né? A maior tristeza de uma mãe não é exatamente com a ingratidão que ela sente do seu filho, mas com o reflexo que isso traz. Porque um filho que sente que é capaz de ser ingrato com a pessoa que deu o maior presente de vida para ele, que é a vida, ele não vai conseguir ser grato com mais nada.
porque está faltando a base. É quando eu sou grata aos meus pais, que eu consigo ser grata ao Deus que vive neles. Eu consigo ser grata ao Deus que habita em mim. E aí eu consigo ser grata a tudo ou mais que exista neste planeta ou na minha consciência. Por isso que é tão importante, se não estamos registrando essa gratidão e esse amor, que a gente possa perdoar. E quem sabe até se perdoar, né? Por ter perdido um momento de convivência tão importante. Não importa se foram dias, meses, anos, não importa. O importante é que a gente retome isso e que a gente consiga fazer com que esta transformação em nós aconteça. E se nós, queridos, que estamos assistindo essa live neste instante, ainda temos um ponto de ingratidão aos nossos pais, seja pelo motivo que for, que nós possamos neste instante, nós, adultos que estamos assistindo esta live, mas se não, né, se for adolescente, jovem também, que a gente possa, neste momento, usar o que a gente está ouvindo e relembrar todo o nosso conhecimento milenar, a sabedoria milenar que nos é própria, como seres de luz, como seres eternos que somos. E que a gente possa, neste instante, pedir perdão a nós mesmos por termos vivido este momento, por não termos enxergado, e pedir perdão à vida, a Deus, por estarmos neste momento lembrando disso, mas com a capacidade de mudar tudo a partir de agora. Porque assim que encerrar esta live, nós vamos dar um jeito nisso. O que a gente pode fazer? Se é muito difícil fazer uma visita ainda para esse pai, para essa mãe, vamos mandar uma mensagem. As redes sociais nos ajudam tanto hoje. A gente vai mandar um textinho, sabe? Ou manda uma frase. Pai, mãe, estava ouvindo agora uma coisa e me lembrei de ti. Boa noite. Só isso, tá? Não precisa pedir perdão, não precisa agradecer, não precisa dizer te amo, não precisa dizer nada, tá? Mas o que vocês fizeram? Na consciência de vocês, vocês limparam o maior bloqueio energético que havia dentro de vocês. Quando a gente faz isso, a gente abre um caminho de luz na nossa frente. Ai, mas é isso mesmo? Claro, queridos, é a base. É a base, é a nossa base. É a base da nossa estrutura. É a raiz da árvore, sabe? Os caminhos do coração se abrem, os caminhos do cérebro se abrem, os caminhos energéticos se abrem. Mas a gente pode ir melhorando isso, sabe? Escreve um texto maior, um dia consegue telefonar, um dia consegue fazer uma visita. Ah, não, visitar não dá. Não dá para visitar. A gente tem uma dica muito boa para isso. Pega uma criança. Se vocês têm filhos pequenos, peguem os filhos de vocês. Se não, pega o filho do vizinho, sabe? Qualquer criança que vocês se lembrem e leva junto, porque criança é ótimo para essas horas, sabe? Criança adora mais velhos e levem a criança junto. Imagina se for o neto, essa avó, essa bisavó vai conhecer o neto, ou vai ver o neto que não vê há tanto tempo. E as coisas começam a acontecer, a criança toma conta da visita, quando vocês virem, a visita acabou. Tá? Então, eu
Eu vou ver se tem pergunta aqui, né? Mas eu gostaria de saber, porque assim, dá para falar de várias formas desse tema, tá, queridos? Só que todo mundo sabe o que é a ingratidão dos pais, né? A gente não precisa dizer o que ela é, porque nós sabemos. Eu acho que o que a gente precisa falar sempre é o que nós podemos mudar, o que nós podemos fazer hoje para transformar tudo isso. Ó, tem pergunta aqui. Vou deixar uma pergunta, pode ser para a próxima. Quando os filhos são de mais de um relacionamento, como são os pedidos no mundo espiritual? Obrigado. Ui, não sei se entendi. Quando os filhos são de mais de um... Ah! Tá, mas sempre tem um pai e sempre tem uma mãe, tá? Cada ser faz o pedido para os seus pais que vão recebê-lo, tá? É o pai e a mãe. E é esse pai e essa mãe que aceitam, tomara que aceitem, né? Tem uns que não aceitam, mas enfim, aceitam e esse plano existencial se cumpre, tá? E aí, se é uma pessoa que casou mais de uma vez, né? Ou sei lá, não importa, sabe? Todos os filhos que ela tiver, ela vai dedicar amor, vai dedicar cuidado, vai, né? Não sei se respondi, mas acho que é isso, né? Tânia, então não existe o que conhecemos como filhos não planejados? Bah, essa é ótima! Eu adoro essa pergunta! E eu respondo essa pergunta de um jeito muito diferente, tá? Se um casal tem um relacionamento sexual, amoroso ou não tanto, né? Mas naquele momento tem amor, tá? Mesmo que seja, se viram hoje, naquele momento tem amor. Sem preservativo, queridos, eu quis engravidar. Quis? Nossa, tem camisinha, tem pílula, tem DIU, tem milhões de coisas. Tem erva para não engravidar. Se eu não usei nada disso, o casal queria engravidar. O casal já tinha escolhido, já tinha aceitado esse filho que escolheu ele, tá? Eu acho essa resposta muito simples. Talvez vocês não aceitem ela como eu falei, aí podem perguntar de novo. Mas é isto. Filhos são planejados no momento em que eu permito que eles venham, tá? Eu fui egoísta por não aceitar ser mãe? Como isto funciona no mundo espiritual? Minha querida, não tenho como te responder e tu só vai saber quando desencarnar. Porque olha só, quem garante que estava nos teus planos ser mãe nessa vida? A gente não sabe. Quando tu escolheste o teu plano existencial para essa vida? Pode ser que tu tenha escolhido nesta vida não ser mãe. Tu queria ser tia, tu queria ser professora, Tem gente que vem para ser... Eu tenho uma grande amiga, né, que não, conscientemente, não ia ser mãe. Que ela trabalhava com crianças, sabe? Então, cada um tem o seu plano existencial e a gente não sabe. Não necessariamente foste egoísta por não ser mãe. Não temos como saber, tá? A princípio, quando a gente tem o plano de ser mãe, as coisas acontecem, né? Porque tem o plano foi teu, né? Se tu escolhe ser mãe, tu acaba sendo, porque em algum momento esse plano grita na tua cabeça. Então, é isso. Tânia, adianta pedir perdão quando já desencarnaram? Ótima pergunta.
Isso é uma dúvida de muita gente. Ai, meu Deus, já morreram, eu tô perdida. Não, né, queridos? Para o espiritismo, alguém morreu aqui? Não, somos espíritas, estamos numa live espírita. Na live espírita, não existe a morte. Eles desencarnaram e foram para o plano espiritual, que é a casa deles. Só que aí é diferente. Como é que eu vou fazer? Ou eu vou pedir para o meu anjo de guarda, para os mentores de luz, que possam me levar até eles para eu falar claramente para eles, né? Que hoje eu me dei conta de algumas coisas, eu queria conversar com eles, agradecer, pedir perdão, sei lá o que, ou não falar nada e dar um abraço neles, né? Ou qual é o telefone entre o mundo astral e o mundo material? A oração. Faz uma oração sentida, verdadeira, e agradece a eles por tu estar viva, por tudo que tu cumpriu, por tudo que tu acreditou, sabe? Pelas várias experiências, pelas várias reparações que tu conseguiste fazer nessa vida. E agradece a eles, porque foi pela coragem deles de ter te trazido para cá que tu conseguiu fazer isso, né? Então, vocês entendem que é muito simples, tá? Não tem nada mirabolante. E não é humilhação, não tem nada disso. Eu tô falando com a minha mãe, com o meu pai, sabe? Esses seres que pareciam em algum momento serem tão horríveis, tão injustos, tem pais que são mais limitados, a gente sabe. Tem pais que são difíceis, né? Tem pais muito difíceis. Mas é isso, se a gente tem um pai difícil, nós vamos agradecer, ser gratos a ele por estarmos vivos? Claro! Porque ele foi difícil, mas nos trouxe. Não quer dizer que eu aceito as coisas erradas que ele faz. Não é isso. Não quer dizer que eu sou conivente, Não! Eu só estou agradecendo o fato dele ter me trazido para cá. Sabe? E aí eu não estou criando nenhum nó kármico que possa ir para a próxima vida. E se ele for mesmo muito difícil, se os meus pais são tão difíceis, que não merecem nada de mim, eu vou continuar sendo grata e vou usar a experiência que eu tive com eles para não repetir as mesmas coisas. Eu vou usar o que eu vivenciei com eles. Se eu tive um pai maltratante, eu não vou maltratar os meus filhos, meus sobrinhos, meus netos. Né? Se eu tive um pai que me deu pouca atenção, eu vou dar mais atenção para os meus filhos, para os meus netos. Vocês entendem? Tudo na vida é aprendizado. E tudo na vida são exemplos, tá? Tem os exemplos que a gente pega e segue, e tem os exemplos que a gente usa para nunca repetir. Que sejam esses, entende? Mas a gratidão de estar vivo, isso a gente não pode nunca tirar deles. E é uma gratidão que a gente pode fazer a eles à distância. Não precisa chegar, sabe, para um pai horroroso e dizer grato. Mas assim, como é que estão as coisas? Ele está precisando de alguma coisa? Porque está ali, ama os teus inimigos, faz o bem, faz a caridade, ele está no, né? A gente falou de caridade semana passada e vamos falar semana que vem. Caridade. Caridade com o meu próximo, caridade com os meus genitores. Entende? A gente faz caridade para tanta gente que a gente nunca viu, que a gente não conhece, que a gente não sabe quem são as histórias. Aí não vai fazer para os nossos pais só porque a gente sabe a história deles. Não. Se eles estão precisando de alguma coisa, vamos ajudar. Sim. Mas mais que isso, vamos ser gratos a Deus, a vida e a eles por estarmos aqui. Nossa, tem uma coisa imensa aqui. Vamos ver. Minha mãe já desencarnou.
E durante a vida aqui na Terra, ela me confessou que não queria eu por ser, não me queria por ser a 8ª filha. Olha só, corajosa ela, hein? 8 filhos. Por pouco não fez aborto. Então, só em ela ter desistido do aborto já foi a maior prova de amor. Admiro e respeito ela por este ato. Minha querida, é isso mesmo. Isso mesmo. O que tu mostra aqui? Gratidão, evolução, lucidez, sabedoria. E tu alivia um peso. Porque assim, no momento que tu nasceu e ela te olhou, nossa, sabe? Ela nem lembrava mais que um dia ela tinha desistido. E vamos combinar que 8 filhos não é para qualquer um, né? Bah, a gente tem 1, 2 e já acha, né? Muita coisa. Linda a tua pergunta e linda a tua atitude. Um exemplo para nós, tá? Tânia, tudo o que acontece com a gente foi planejado no plano espiritual. Eu não sei se é uma pergunta aqui, tá? Como uma citação, mas sim, né? A princípio, nós escolhemos tudo. A gente já pediu para vocês, leiam André Luiz, gente. Esse autor é fantástico, esse espírito é fantástico, né? Ele psicografou através do Chico, mas ele é fantástico. E no Nosso Lar já começa a falar disso, tá? Mas fala 1000 vezes. E tem a história da reencarnação no livro Missionários da Luz, que é fantástico. Vocês têm que ler e explica todas essas perguntas que vocês estão fazendo, tá? Mas sim, a gente planeja tudo sempre no mínimo, né? Por exemplo, eu planejo fazer 2 caridades na vida, tá? E aí, se eu fizer 3, 4, tudo é lucro, tá? A gente planeja o mínimo e quanto mais a gente faz, melhor para nós, tá? Se afastar dos pais quando fazem mal é ruim? Os pais, querida, eles vão sempre dentro de nós, tá? Não importa onde a gente esteja. Tem pai que faz mal, muito mal. Sim, tem. Existe. Ninguém aqui vai tapar sol com peneira, tá? Tem pai que é difícil. E tem pai que faz mal, né? Que às vezes faz até um crime conosco. Este pai, eu me afasto dele? Sim. Só que eu levo ele dentro de mim, entende? Porque pai e mãe a gente não consegue tirar de dentro de nós, eles vão junto onde a gente for. Por isso, tem que perdoar. Perdoa o pai que te fez mal. Agradece a Deus e mentalmente a ele por tu ter nascido. E te afasta, sim. E se um dia tu souber que ele está precisando de ajuda, ou se tu conseguir mandar uma mensagem para ele, o afastamento não deve ser total, sabe? É aquilo. A gente não vai conviver com uma pessoa que nos faz mal o tempo inteiro. Mas a gente pode visitar no Natal, sabe? A gente pode visitar no aniversário. Ou a gente pode mandar um presente. A gente acha formas, tá? Nossa, acabou meu tempo, gente. Tá, mas enfim, ó. Se ficou alguma pergunta... Não ficou, né, eu acho. Mas se ficou alguma pergunta, a gente responde, né, na live da semana que vem, que é a de perguntas e respostas, lembram? É a Novo Tempo, né? Que vocês que trazem o tema, tá? Mas se vocês puderem, por exemplo, uma das pessoas que fez a pergunta aqui é uma jovem, muito jovem, né? Então, compartilhem essa live. Imagina, queridos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, sabendo disso agora, quando alguns de nós ficou sabendo ano passado, sabe? Isso é uma possibilidade imensa de destravar energias bloqueadas, energias negativas. Não, mas eu tenho que encerrar, não posso falar mais. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por tudo, né? Por mais um mês juntos, né? Porque a última live é pergunta e resposta. E vamos agora, então, desfazer as pontes que nós fizemos com o mundo astral.
Vamos mentalizar lá os mentores da Elos e pedir para eles que agora deixem essa luz, este amor, essa paz com todos os nossos queridos, nos lares deles, conosco, nos nossos lares. E se algum de nós aqui está passando por um ou por mais um momento de ingratidão de filhos, vamos entregar esse nosso filho aos mentores de luz que fazem essa live. Se nós, até agora, fomos filhos ingratos, vamos entregar os nossos sentimentos aos mentores desta live. E os pais que foram muito difíceis, que também entreguem a sua dor nessa live. E os mentores vão nos ajudar energeticamente para que todos nós possamos nos curar destas dores, desse sofrimento e possamos viver mais plenamente a partir de agora. E uma vida transformada, uma vida diferente, com mais luz, amor e entendimento. Muito obrigada, queridos. Amo vocês. Até a semana que vem.